Graduado em História e mestre em História Política do Brasil pela PUC Rio Grande do Sul. Pesquisador na área de História Política das Religiões. Atualmente é professor universitário no Instituto Adventista Paranaense. Professor Yuri Gomes Ramos. Som. E do ensino médio com muito orgulho. É muita tecnologia para mim aqui. Microfone. Esse daqui eu nunca usei, tá, gente? Eu sou um exemplo clássico de que muitas coisas que eu vou falar aqui, tem algumas pessoas que são resistentes ainda. Eu sou um deles. Bom, a proposta da palestra, ou das palestras que nós estamos tendo hoje, é uma proposta bem interessante. Primeiramente, queria agradecer o pastor Giliard pelo convite. Quando ele me fez a proposta de vir falar aqui para vocês, eu olhei para ele e disse assim, meu pai, pastor, o que o senhor está querendo com isso? Mas depois eu entendi a proposta e achei bem interessante. E uma das coisas que eu acho interessante no meio acadêmico é que, por mais que muitas vezes a gente tenha certas divergências no que diz respeito à questão dos pontos de vista, dos viés que nós seguimos, é interessante discutir ideias, né? É interessante. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de discutir ideias. A minha casa, por exemplo, era proibido de assistir televisão junto com os outros, porque eu fazia uma coisa que, às vezes, eu tenho uma tia minha que me odeia por causa disso, porque eu batia a boca com a televisão. Né? E elas achavam isso um absurdo, porque eu não deixava elas escutarem o que a televisão estava falando. Talvez isso fosse uma preparação para tentar entender as coisas que hoje eu vou passar para vocês. Não quer dizer que, porque a gente é crítico, a gente não possa ser um bom cristão por causa disso. Esperança. Acredito eu que todos que estão aqui, que vão falar aqui para vocês, e que todos vocês que estão aqui porque são pessoas críticas, né? E eu acho que isso é muito interessante. Bom, o que eu vou falar agora para vocês? O Rodrigo falou as questões conceituais do marxismo, tá? Dentro do ponto de vista marxista e dentro do ponto de vista dele. Lógico, né? É o que ele falou. Se não concorda, vai lá e pesquisa. Esse é o nosso grande objetivo aqui, né? Esse é o nosso grande objetivo aqui. Eu sempre digo para os meus alunos, e eu tenho vários aqui, eu digo assim, olha, fala a mesma coisa. Não achem que eu sou o oráculo da verdade, porque não sou. Tenho minhas limitações metodológicas, epistemológicas. E, se tu quiser saber, esse seria a glória para qualquer professor, né, Rodrigo? Se os nossos alunos fossem pesquisar as coisas que a gente está falando lá na sala de aula, eu tenho certeza que o conhecimento seria muito mais efetivo. Essa que é a grande realidade. Infelizmente, isso não acontece, como nós gostaríamos que acontecesse. Mas isso seria a glória para um professor. Acredito que o Rodrigo concorda comigo, o Márcio também da mesma forma. Seria a glória. Porém, muitas vezes é isso que a gente quer, mas não é, muitas vezes, isso que acontece. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje é os desdobramentos... Desculpa, tá, gente? Deixa eu só explicar. Eu coloquei uma droga de um aparelho na boca, tá? E eu me sinto extremamente desconfortável com isso. 38 anos ter que usar aparelho. Então, de vez em quando, a minha língua dá uma travada e não tem jeito, tá? Então, tem certas palavras que eu não me acostumei ainda a falar com esse negócio, e aí eu fico meio angustiado com isso, tá? Então, não é porque... Às vezes, tem palavras que não vai sair porque eu não consegui ainda me adequar a essas palavras. Então, eu vou dar uma engasgada, às vezes, tá? E vamos lá. As pessoas que a gente vai conversar aqui, os pensadores,
são pensadores que pensaram esse marxismo, ou repensaram esse marxismo, num período principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? O mundo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, praticamente foi implodido dentro das características que nós tínhamos antes desses dois movimentos. Então, muitas coisas mudaram. E esses pensadores, esses filósofos, sociólogos, psicólogos, começaram a pensar este mundo diferente que estava acontecendo e esse mundo diferente a partir de, como o Rodrigo falou, uma ótica marxista. A maioria deles ou são bem marxistas ou são levemente marxistas. Porém, todos eles comungam de uma ótica marxista. Certo? Bom, como eu falei para vocês, o mundo ficou muito diferente depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos a Guerra Fria, nós temos a bipolarização do mundo. Antes da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo também já passou por umas mudanças bem essenciais no que diz respeito à sua organização. E o primeiro que nós vamos falar hoje é Antônio Gramsci. Eu tenho que passar, desculpa, gente. Tá? Esses daqui são os que a gente vai falar: Antônio Gramsci, Herbert Marcuse, Adorno, para lá, Foucault e Horkheimer. Tá? Não está na mesma ordem que eu coloquei aqui, mas vamos lá. Então, primeiro... Oi? Arrumou? Não, tá, Bom, Antônio Gramsci, tá? Filósofo italiano, que viveu de 1891 a 1937, ele teve uma grande influência em reflexões políticas, na questão discursiva, na questão da pedagogia, e ele viveu neste período e morreu um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele foi digamos assim, um grande crítico da política de Mussolini na Itália, tá? E por isso ele teve alguns problemas relacionados a essa visão que ele teve e acabou morrendo um pouco antes ali da Segunda Guerra Mundial, justamente por causa desses problemas epistemológicos que ele tinha com o regime de então. E nós vamos trabalhar algumas questões importantes para que a gente possa entender esse pensamento de Antônio Gramsci. O primeiro ponto que nós vamos colocar são os intelectuais orgânicos. Segunda questão, a infraestrutura e a superestrutura, que já foi falado rapidamente pelo Rodrigo. E a terceira, a ideologia como um cimento social. Aqueles que já foram meus alunos sabem, né, eu particularmente gosto muito, e vou tentar simplificar ao máximo aqui, por causa do tempo, eu só tenho mais 32 minutos, essas ideias do Antônio Gramsci. A primeira coisa, dentro da visão do Antônio Gramsci, nós temos dois tipos de pessoas. Os simples, tá? As pessoas comuns, tá? E os intelectuais orgânicos. Quem são os intelectuais orgânicos? Intelectuais orgânicos são todas as pessoas dentro de uma determinada sociedade que conseguem ser fomentadores de ideias e que podem também estar ou não dentro de um processo ideológico e que disseminam essas ideologias. Então, por exemplo, vou dar um caso. O professor é um intelectual orgânico, os políticos são intelectuais orgânicos, os pastores são intelectuais orgânicos, essas pessoas que elas têm poder de influenciar ideologicamente as pessoas. E tem as pessoas, os simples, aqueles que vivem dentro de um processo de senso comum. Certo? Bom, então, o Antônio Gramsci ele pensou o seguinte: esse processo da Revolução Marxista, como um bloco, certo? Ou seja, vamos fazer a revolução dentro de uma estrutura política de quebrar a estrutura vigente do capitalismo, desse capitalismo opressor, isso daí não está dando muito certo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos minar essa estrutura. Nós vamos minar esse sistema.
E o que nós temos que fazer? Nós temos que cooptar esses intelectuais orgânicos que emitem informações, que emitem ideologias dentro dessa sociedade para o nosso lado. Vocês já viram, vocês sabem que cupim come até concreto. Sabiam disso? Cupim não come só madeira. Sabiam disso? Não sabiam? Estou dando uma informação para vocês. E vocês sabiam, gente, é cupim gaúcho, nasceu no Alegrete. Então, gente, olha aqui, ó. Vocês sabiam que muitas vezes uma estrutura de concreto pode ser minada por um cupim, certo? Não sabiam dessa informação, estou dando essa informação para vocês agora. Também não sei se essa informação é verdade, mas vamos chegar, entendeu? Vamos idealizar. Bom, então o que acontece? Vão pesquisar, se for verdade, beleza. Se não for, né, diz, ó, o Yuri falou besteira lá. Bom, o que acontece? Quando tu mina alguma coisa, muitas vezes, essa forma de minar, o cupim ele age em lugares que tu não vê, geralmente. Né? E quando tu vê, o negócio está tão estragado, está tão arrebentado, que não tem mais o que fazer. O Antônio Gramsci ele pensou o seguinte, bom, se nós cooptarmos esses intelectuais orgânicos, e se eles começarem a pensar e disseminar a nossa ideologia, nós vamos conseguir fazer essa revolução de uma forma em que nós não vamos precisar bater de frente e sermos tão violentos e tão extremos, como muitas vezes o Marx pedia nos seus tratados filosóficos. Bom, e aí ele vai trabalhar com a ideia, e aí, para que isso acontecesse, ele tinha que trabalhar com a ideia da infraestrutura e da superestrutura. O que era isso? A infraestrutura é onde se dão as relações sociais. É onde se dão as relações sociais. É onde as pessoas trocam ideias, é onde elas vivem. Porém, essa infraestrutura, ela é pensada numa superestrutura. E essa superestrutura, ela é pensada também por esses intelectuais orgânicos. Certo? Então, no momento em que tu consegue cooptar esses intelectuais orgânicos, automaticamente tu conseguiria mudar essa superestrutura. Certo? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Certo? Bom, e aí, pode baixar um pouquinho que eu grito, tá? Senão... E aí, o que vai acontecer? Tu tendo essa característica de conseguir minar essa superestrutura mudaria. Ou seja, não é algo tão impactante, não é algo tão revolucionário, não é algo tão sanguinário assim, mas que as coisas poderiam mudar dessa forma. Então, gente, o que aconteceu? Essas ideologias, elas começam a ser pregadas, essa ideologia começa a ser pregada de forma um tanto, digamos assim, diluída. E aí tu vai ter essa ideologia dentro dos meios educacionais, tu vai ter essa ideologia nos meios políticos, tu vai ter também essas ideologias no meio religioso. Né? A gente estava tendo uma discussão ali com o pastor no dia que a gente estava organizando, por exemplo, a teologia da libertação. Né? A teologia da libertação é um viés, tá, marxista dentro da Igreja Católica. E aí, gente, desculpa, eu vou ter que sair pelos católicos, até mesmo porque a minha formação todinha é católica. Às vezes eu falo da Igreja Católica, mas eles me financiaram a minha vida inteira. Tá? Sério, quando eu estou falando isso, é a maior verdade do mundo. Eu fiz a minha graduação com bolsa católica, fiz meu mestrado com bolsa na instituição católica, foi pela CAPES, mas foi numa universidade católica, e sempre gostei muito, e sempre tive muitos amigos. Mas quando a gente diz assim, a Igreja Católica pensa dessa forma, cara, a Igreja Católica é muito grande. E muitas vezes, esse pensamento que Marx está falando com relação à religião, ele está apontando diretamente o dedo dele para a Igreja Católica, que é muito grande. Então, quando a gente vai estudar a Igreja Católica, eu fiz o meu mestrado
em influência política da Igreja Católica no Rio Grande do Sul, cara, eu me deparei com uma situação de, cara, é muito grande o negócio, é muito grande. Então, quando a gente fala da Igreja Católica, a gente tem que dizer qual Igreja Católica a gente está falando. Esse é um problema muito sério. Bom, e aí o que ele vai falar? Ele vai falar que esses intelectuais orgânicos eles têm que ter uma coerência ideológica. Por quê? Porque a ideologia é o que junta todas essas questões. A ideologia é o ponto de ligação, como o cimento liga os grãos da areia para que se construa alguma coisa, é nessa ideologia que tu vai ter essa unidade. Então, tu tendo um controle da ideologia, tu tendo controle dos intelectuais orgânicos, tu vai conseguir mudar essa superestrutura. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, quer dizer que é uma vertente um pouco mais branda dessa tentativa revolucionária. Beleza? Vamos passar para o próximo. E ali tem uma frase que eu achei bem interessante, e às vezes eu tenho um problema muito sério em lidar com essa ideia. Tá? O ser não pode ser separado do pensar, o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto. Se faz essas separações, cai em uma das muitas formas de religião ou da abstração sem sentido. E aí o Rodrigo falou um negócio que eu concordo, tu tem as generalizações, né? Como se todo mundo que tivesse uma concepção religiosa não conseguisse fazer essa crítica. Né? E às vezes, no meio acadêmico, as pessoas elas expressam uma visão do religioso, ou do crente, como se ele não conseguisse fazer essa leitura. E isso é uma coisa que, de certa forma, me incomoda muito. Por quê? Porque eu sempre tentei fazer essa leitura. E eu sou uma pessoa que tem a religiosidade como algo muito importante na minha vida. Mas não é porque eu tenho a religiosidade como algo importante na minha vida que eu não consiga fazer essas leituras. Mesmo concordando ou discordando com elas. Vamos para o próximo. Opa, desculpa, gente. Perdão. Herbert Marcuse. De todos esses que eu vou falar para vocês, o que eu tinha menos intimidade era com o Marcuse. Tá? O Gramsci, não tem como a gente não estudar história sem estudar Gramsci. Né? Foucault, o mago Foucault, né? Todo mundo fala do Foucault. E, particularmente, gosto muito da Escola de Frankfurt. Mas o Marcuse é um dos que eu não tinha tanta intimidade. Eu tive que dar uma suadinha antes dessa programação aqui para poder trabalhar um pouco ele. E achei bem interessante as coisas que eu fui pesquisar sobre Marcuse. O Marcuse é um dos nomes da Escola de Frankfurt, mas, geralmente, quando nós vamos estudar a Escola de Frankfurt, geralmente a gente estuda Adorno e Horkheimer. E o Marcuse, meio que, sei lá, eu, pelo menos, sempre deixei um pouco de lado. E aí, então, o Marcuse ele vai trabalhar com algumas ideias interessantes. Ele desenvolveu uma linha de pensamento. Tem um negócio ali, eu sou disléxico, tá, gente? E aí eles põem uma linha bem onde eu estou lendo aqui, eu não consigo, profundamente influenciado pela psicanálise de Freud, tá, e das ideias do marxismo crítico. Aí já começa a ter uma palavrinha depois do marxismo. Rodrigo, depois a gente tem que discutir isso no final. Mas será que a esquerda ela é tão organizada ou a desorganização dela é o grande ponto que faz com que a gente não consiga lidar muito bem com ela? Porque tem gente saindo para tudo que é lado e, às vezes, a gente não consegue, sabe? Eu acho que é um ponto a ser pensado e ser, sei lá, discutido, mas é um negócio interessante isso. Então, ele vai trabalhar o marxismo crítico. Tá? O marxismo crítico, que aí já começa a ter uma nova vertente desse marxismo. Vamos lá. Desculpa. Alguém fica passando para mim, quando diz vai lá, a pessoa passa, porque eu não vou me acostumar com isso aqui. Vai lá.
Uma das coisas que ele vai falar é sobre a liberdade, tá, das ações humanas. Está ali, ó. Isso, agora ficou massa. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, é impossível tu ter liberdade nas ações humanas dentro deste capitalismo heteronormativo, patriarcal. O que mais? Tem um monte de coisa que falam, né? Opressor, tá? Não tem como tu ter liberdade humana nisso. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma proposta, tá, de pensamento a partir da tentativa de visualizar uma nova possibilidade que não essa. E aí ele vai trabalhar, por exemplo, com a liberdade sexual. Ele vai dizer o seguinte, olha, o homem ele é muito mais animal do que se pensa. Ele é muito mais instintivo do que se pensa. Ele busca essa liberdade, mas essa liberdade ela não acontece justamente por causa das relações sociais que foram montadas dentro deste capitalismo heteronormativo, opressor, lá. E aí ele vai fazer uma proposta de quebrar com isso. E aí, só que o que acontecia? Aquele proletariado lá que o Marx falava, agora já era um proletariado, que depois a gente vai falar sobre o Adorno e o Horkheimer, já é um proletariado, de certa forma, adormecido. E ele vai dizer o seguinte, como que adormeceram com esse proletariado? Cultura de massa. O capitalismo, e eu vou dizer uma coisa assim para vocês, não sei se discordo tanto dele, tá? O capitalismo, através dos mecanismos tecnológicos, que vocês já perceberam que eu sou um pouco contra, por isso que eu digo que eu não concordo muito, ele conseguiu fazer com que esse povo ficasse adormecido. E aí ele disse, tá, mas e agora? Para quem que eu vou correr? Que grupo que eu vou acessar para que a gente consiga fazer essas mudanças? E eu treinei a semana inteira para falar o que eu vou tentar falar agora. Fala para mim, pastor. É que a minha língua não permite. Não, outsiders. Uma salva de palmas, por favor. Eu treinei a semana inteira para falar isso. Que está difícil. Eu não vou repetir. Vocês gravaram essa palavra? Tá? Eu não vou repetir novamente. E ele vai dizer o seguinte, este grupo é o único grupo que está... Vocês entendem o que significa essa palavra? É aqueles que estão fora do sistema, que estão à margem da linha. Esses caras são os únicos caras que eu posso acessar. Por quê? Porque esse proletariado está totalmente adormecido. E aí o que ele vai fazer? Ele vai chegar em cima, por exemplo, de uma classe que depois se popularizou e vocês devem conhecer, os hippies. Tá? Ele chegou na sociedade, ou na comunidade, não sei como é chamar isso, mas no movimento, falei agora sim, no movimento LGBT, que agora não é mais LGBT, é LGBTQ, eu sempre digo K, que... Tem mais algum? T? Mais. Esse aí, bom, certo? E ele disse assim, bom, esse grupo aqui vai ser o grupo que eu vou começar agora a trabalhar em cima. Os estudantes revoltados, os estudantes revolucionários, tal. E também, ele disse que tinha um apreço muito grande a um cara que todo mundo aqui já ouviu falar. Um cara chamado Che Guevara. Porque ele dizia que o Che Guevara, na América do Sul, era o único revolucionário que ainda mantinha a revolução acesa. Até mesmo o Fidel, quando foi para o governo, ele disse, não, o Fidel, né, entrou no sistema, porque agora ele está mandando, entrou no sistema. Tá? Então, o que aconteceu? Ele disse assim, não, eu vou trabalhar em cima dessas pessoas. E aí, meus amigos, eu não preciso ir muito longe, tá? Para que vocês entendam, que esses movimentos
de certa forma, talvez não no momento em que ele pensou isso, passou a ter muito espaço, se organizaram, e hoje nós não podemos mais considerar esse grupo como um grupo que é uma minoria que não é ouvida, não é escutada. Então, de certa forma, ele também teve êxito no processo de pensamento dele. Tá? Deixa eu ver, eu tenho 15 minutos. Eu vou tentar abordar esses dois de forma unida. Até mesmo porque toda vez que a gente fala de Adorno, logo depois a gente fala de Horkheimer. Não sei quantos aqui já ouviram sobre eles, mas é assim. Aí, o Marcuse, que a gente falou, ele é da Escola de Frankfurt. Nós temos o Adorno, que também é da Escola de Frankfurt, um dos fundadores, junto com Horkheimer. E essa escola, gente, é uma escola bastante interessante. A Escola de Frankfurt, o nome já diz, né? Uma escola da Universidade de Frankfurt. E eles começaram a estudar como que esse marxismo, tá? E eles têm uma orientação marxista, poderia pensar essa sociedade de forma crítica. Ou seja, eles começaram a pensar essa sociedade e tentar entender essa sociedade, mas dentro de um viés crítico. E uma das coisas que eu acho bastante interessante, acho que tinha uma antes, aqui. Um detalhe que eu esqueci de falar. Vocês já pararam para pensar um detalhezinho que passa despercebido? Por favor, gente, não faça a leitura que eu sou antissemita. Mas todos esses caras, praticamente, são judeus. Interessante isso, né? Uma coisa a ser pensada. O porquê, né? Talvez muitas vezes, essa imposição religiosa que se tem, talvez, né, temos professor de psicologia aqui, talvez essa seja uma resposta a isso. A maioria, o Adorno era judeu, o Horkheimer era judeu, o Marx era judeu, não sei se o Marcuse, eu coloquei ali, mas eu acho que o Marcuse também, deixa eu ver aqui, não coloquei. O próprio Freud, né? Também, Freud, origem judaica também, interessante esse detalhe, né? Que às vezes deveria ser mais estudado. Então, ele estudou filosofia, sociologia, psicanálise, tá? Música, tudo isso na Universidade de Frankfurt. Ele trabalhou no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, tá? E em 1934 foi obrigado a sair da Alemanha, foi para a Inglaterra, tá? Como um refugiado por ser judeu e teria sido perseguido pelos nazistas. E aí, lá ele ensinou na Universidade de Oxford. E aí ele vai parar para analisar uma das coisas que eu acho bem interessante. Isso foi uma das coisas que eu, de certa forma, dei uma olhada na minha dissertação de mestrado, que é a questão da indústria cultural de massa, tá? E a exploração sistemática e programada dos bens culturais como fins de lucro. Ele vai dizer o seguinte, olha, como que esse capitalismo apaziguou os ânimos das massas, inclusive do proletariado, de todo mundo. E aí ele vai dizer o seguinte, ele e o Horkheimer vão falar o seguinte, olha, a grande questão é o seguinte, hoje, tu tem um sistema de mídia extremamente poderoso. E olha, que ele estava falando num momento ainda que esse sistema de mídia nem era tão poderoso assim. Tá? Porque eu não sei se vocês viram em que ano que ele morreu. E esse sistema de mídia, ele está usando a tecnologia para fazer com que as pessoas fiquem atentos ao entretenimento e que, nesse entretenimento, ele esqueça da vida. Que ele compre, que ele consuma, e que ele ache que ele está no paraíso na Terra. Porque até mesmo o proletariado, nessa época, através dessas mudanças que o capitalismo vai proporcionar, não porque ele era bonzinho, não porque ele queria o bem da humanidade,
mas porque muitas vezes isso foi, de certa forma, imposto a ele, até mesmo pelas lutas sindicais e outras coisas assim, ele já tinha condições de consumir, ele consumia essa ideia e, de certa forma, ele ficava, num bom português, bem claro, de boa. E aí ele começou a dizer o seguinte, tá, mas para aí. Então, isso quer dizer que as pessoas, por estarem de boa, por estarem consumindo essa tecnologia, por estarem consumindo essa cultura de massa, ele passa a não ter mais a condição crítica. Ele não consegue mais fazer a crítica social. E aí? E aí? O que nós vamos fazer? Bom, a gente tem que acabar com isso. A gente tem que lutar com isso. A gente tem que lutar contra isso. E a grande questão, gente, é que eles vão começar a dizer que o único lugar que nós poderíamos ter uma certa liberdade e uma certa crítica é a arte. Mas é uma arte também outsider. Porque a arte, nos meios de comunicação, já estavam extremamente contaminados em prol desse capitalismo consumista que fazia com que as pessoas continuassem do mesmo jeito, se sentissem confortáveis, mesmo que a vida delas não estivesse tão boa assim, ou estivesse tão boa que não precisasse mais repensar essa realidade. E aí, meus queridos, eu fico pensando, um dos problemas, sinceramente, desculpa o que eu vou dizer, eu acho muito interessante essa teoria, muito interessante mesmo. Só que a grande questão é o seguinte, nós estamos vendo, nos últimos tempos, uma tal de libertação da arte, ou uma libertação da cultura. E essa libertação da arte, e essa libertação da cultura, para mim, tem sido, e tem trazido, essa mesma agressividade, que por um certo ponto, um certo tempo, ficou apaziguada, lá do passado para hoje. Onde as pessoas acham que, por terem liberdade, elas têm liberdade de fazer, elas têm a liberdade de fazer o que elas quiserem no ambiente artístico. E isso está trazendo certos problemas para a sociedade. Até mesmo para pessoas que dizem assim, não, mas isso é arte. Gente, eu sou filho de uma professora de educação artística, durante 38 anos. Tá? E eu digo que a minha mãe, ela não foi uma mãe normal. Não foi. Quer dizer, quem conhece a minha mãe, eu amo ela, e amo ela sendo desse jeito. Digo que Deus me agraciou com uma pessoa maravilhosa. Mas até a minha mãe, mesmo sendo uma artista, tem princípios morais, tem ética. E, às vezes, essa moralidade, essa ética, começa a ser, de certa forma, questionado, por dizer assim, não, eu estou fora dessa forma capitalista, consumista, heteronormativa, opressora, então eu vou meter o pé e vou fazer o que eu quiser. Aí é uma parte que eu não concordo, aí é uma parte que eu tenho uma certa dificuldade. Com todo o respeito. Quem acredita nisso, né, sempre vou tratar com o mesmo respeito que me trataram. E até eu estava dizendo para o Rodrigo, eu, na instituição onde eu fiz a faculdade, sempre fui muito respeitado. E eu não consigo falar de uma forma debochada dessas pessoas que gastaram tanto tempo pensando, por mais que eu acho que, talvez, em certos aspectos, eles tenham pensado errado. Eu, como pessoa da academia que sou, ficou bonito isso, né? Eu tenho que ter respeito. Eu tenho que ter respeito. Assim como também as pessoas têm que me respeitar pelas coisas que eu acredito. Quando eu disse na faculdade que eu era criacionista, teve aquele silêncio sepulcral, e o cara pegou e olhou para mim e disse assim, quê? Eu disse, não, eu sou criacionista. Aí um disse assim, é o quê?
mas ninguém me chamou de isso, daquilo, talvez tenham me chamado no corredor, mas na minha frente não. Vamos para o último. Desculpa. E aí, gente, tem o ponto que é central, tá? Já 5 minutos, tá? Eu só tenho mais um. E aí eu vou passar o Horkheimer, que é o mesmo pensamento, e eu já vou para o Foucault. E aí ele está dizendo o seguinte: se a gente perde a capacidade crítica, nós estamos, de certa forma, nos desumanizando. Por quê? Porque o que é humano é a capacidade de fazer crítica. A partir do momento em que esses meios de comunicação, eles não deixam de ter a crítica, porque apaziguam a tua mente, a partir desse momento tu deixa, então, de certa forma, de seguir uma das tuas essências, que é a crítica. E aí tu te desumaniza. E aí tu só vai ter liberdade, então, hoje, no meio artístico. E aí é o que eu falei. Temos que ponderar essa ideia, certo? Bom, próximo. Vamos passar o Horkheimer, aqui judeu também, tá? Vamos para Foucault. Olha que foto bonita do Foucault. Tá, o Foucault nasceu em 1926, morreu em 84, tá? Foucault, acredito eu, que seria um dos caras mais lidos e mais estudados dos últimos tempos dentro das ciências sociais. Depois de Marx, talvez, não sei, né? Depois de Weber, não, eu acho que ele é mais estudado que o Weber, né? Bem mais estudado que o Weber. Esse cara aqui é um dos papas das ciências sociais hoje, tá? E ele vai trabalhar com uma ideia que é bem interessante, resumidamente, ele vai trabalhar o seguinte: quais são os mecanismos de controle que nós temos hoje na sociedade? Também tem uma origem marxista, tá? Talvez esse eu acho que tem um marxismo mais ameno na teoria dele, mas tem um viés, sim, marxista. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós hoje temos uma sociedade de controle. Tudo, em todas as relações, existe a relação de controle. Na verdade, gurizada, todos esses filósofos que nós estudamos, desde Marx até Foucault, todos têm como uma base o quê? Uma sociedade de controle. Tu tem que controlar para poder ter o poder, para dominar. Sendo marxista, sendo capitalista, sendo o que for, tá? Eles acreditam nessa questão do controle. E aí ele tem uma obra vastíssima, História da Sexualidade. Um dos livros que eu li, e que na primeira vez que eu li, eu digo, caraca, que coisa interessante. Microfísica do Poder, Vigiar e Punir. Esse cara apareceu até no Tropa de Elite, né? O cara quando está dando aula de sociologia, é o vigiar e punir que o cara está dando aula. Tu vê? Combateu até o Capitão Nascimento. E aí, o que acontece? Essa obra dele é uma obra que é extremamente estudada. Por exemplo, essa obra é tão importante hoje, que praticamente toda a revolução no ambiente hospitalar, no que diz respeito à questão psiquiátrica no mundo, foi baseado no pensamento de Foucault. E uma das coisas que eu acho muito interessante na teoria do Foucault, ele diz o seguinte: as relações de poder não estão no macro. As relações de poder estão nas micro-relações. É no pequeno, é no dia a dia, são nas ações. Aqui nós exercemos poder. A pessoa tenta exercer poder, eu tento exercer poder. Esse poder, ele está na escola, ele está no manicômio, ele está no hospital, ele está em todos os lugares. E depois que tu lê o Microfísica do Poder, tu sai assim. É verdade ou não é? Quem já leu Microfísica do Poder? Poucos. Tu sai, né? Tu sai atento, porque alguém está te vigiando. Só que, gente, agora, encerrando, eu disse para o pastor que eu ia falar isso.
tá? E ele sabe que eu tenho uma visão um pouco atravessada das coisas, às vezes. Mas sou feliz. Sou feliz, tá? E não deixo de ser cristão por isso. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Alguns alunos me perguntam assim, mas como é que tu consegue ler todos esses doidos aí? Porque para alguns cristãos, esse é o problema. Alguns cristãos que não têm firmeza no que acredita, tu vai te contaminar. Sabe o que é a palavra contaminar? Você está dizendo que esses caras aqui são todos doentes. São todos podres. A gente tem que ter cuidado com as palavras, porque as palavras têm poder. Sabe por que a gente não estuda e não consegue ler esses caras? Porque a gente não tem firmeza no que a gente acredita. A gente não tem firmeza no cristianismo que a gente prega. E aí tu fica com medo de estudar esses caras. Porque um barbudo que escreveu lá um negócio no século XIX pode afetar a tua fé. Porque um Foucault da vida pode destruir tudo aquilo que tu acredita. Será que a tua fé é tão pequena assim? É isso? Eu acho que essa é uma proposta que a gente deveria fazer. E outra coisa. E eu disse para o pastor que eu ia falar isso. E eu disse para o Márcio que eu ia falar isso, eu disse para o Rodrigo que eu ia falar isso. Às vezes, entendendo muito esse outro lado que nós estamos falando aqui, tu acha que tu está vacinado dos problemas que também o capitalismo pode trazer na nossa vida. O capitalismo também não é tão bonzinho assim quanto a gente acha. Também tem um viés bem maldoso. Então, meus amigos, liguem-se. Tudo o que o homem bota a mão, geralmente, não é para o bem. O nosso reino não é daqui. O nosso Deus não fica se preocupando tanto com isso, ou aquilo, ou aquele outro. Não. Ele se preocupa se tu acredita nele. Se ele é o mais importante da tua vida. O Rodrigo falou, cosmovisão. Será que a tua cosmovisão cristã é tão firme que tu pode ler Marx, Marcuse, Gramsci, e eles, através do que eles pensam, pode afetar tanto a tua fé que tu vai dizer assim, não, eu não quero mais. Vamos pensar nisso. Beleza? Muito obrigado.